Meu marido colocou o celular no modo não perturbar para encontrar a ex dele em uma festa enquanto eu dava luz, mas agora ele está acertando as contas da pensão alimentícia após o divórcio. Na semana passada trouxe meu lindo filho ao mundo, e embora eu quisesse dizer que toda a experiência foi mágica, a verdade é que o parto foi absolutamente brutal. Sofri muita dor durante o nascimento, e embora eu já soubesse disso porque tinha me aprofundado em conhecimentos sobre como era a experiência de ser mãe, sofrer é uma forma de aprender que dura muito mais, foi tão insuportável que não tenho nada com o que comparar. As contrações vinham em ondas, cada uma mais intensa que a anterior e eu realmente sentia que meu corpo estava se rasgando. Eu tinha ouvido histórias sobre como dar à luz podia ser doloroso, mas nada se compara a passar por isso para saber que as pessoas não mentiam. Lembro-me de agarrar a cama do hospital com tanta força que pensei que ia quebrá-la. A única coisa que eu queria era que tudo acabasse. E embora soubesse que essa dor traria meu filho ao mundo, no momento isso não tornava nada mais fácil. Não importava o quanto as enfermeiras repetissem, a dor obscurece a mente. Como se a dor insuportável não bastasse, o que tornou tudo ainda pior foi que meu marido Nico não estava ao meu lado para me consolar, ele não estava lá para nada, nem mesmo para me fazer companhia ou me fazer sentir um pouco mais amparada. Senti-me tão sozinha naquela sala de parto cercada de enfermeiras e médicos, mas sem a pessoa que mais deveria estar lá. Para que saibam, Nico e eu estamos casados há 3 anos, nos conhecemos em um supermercado, o que não é muito típico. Quando ele me viu pela primeira vez e decidiu se aproximar de mim no começo eu não tinha muita certeza sobre ele. Saímos em alguns encontros e embora ele fosse agradável eu não estava convencida de que ele era o cara certo para mim. Mas o que mudou minha opinião foi a sinceridade dele. Ele nunca desistiu de mim e havia algo tão genuíno na forma como ele se importava comigo. Cresci em um lar disfuncional onde a estabilidade era apenas um sonho. Meus pais tinham um relacionamento muito tóxico e essa instabilidade deixou uma marca profunda em mim. Por isso sempre desejei me sentir segura, encontrar alguém que me fizesse sentir protegida e estável. No início Nico me deu isso, ele era constante, confiável e tinha algo muito diferente do que eu tinha com meus pais. Por isso também tive dificuldade em me conectar no começo porque tinha essas inseguranças. Eventualmente nos mudamos juntos e administramos nossas finanças separadamente. Naquela época fazia sentido, ambos tínhamos nossos próprios empregos, nossas próprias responsabilidades e queríamos manter uma certa independência, mesmo estando juntos. Depois veio o casamento, que eu não esperava, mas quando ele me pediu em casamento pelo menos naquele momento eu sabia que era o que eu queria porque eu amava. Até o ano passado nunca tive motivos para duvidar dessa escolha, ele era um bom marido naquela época, me ajudava, era carinhoso e se preocupava comigo, até então pensei que tinha decidido certo em escolhê-lo como meu companheiro de vida. Tudo isso era verdade até o ano passado quando Nico perdeu o emprego, aí houve um ponto de ruptura em nosso relacionamento quando começamos a nos desconectar. Se eu pudesse dar um conselho a qualquer mulher que estivesse considerando o casamento seria este: não se case com um homem até ver como ele se comporta em seu pior momento. Algo que eu não vi até que fosse muito tarde. Se eu soubesse como Nico reagiria à adversidade, como ele mudaria ao enfrentar o fracasso, jamais teria me casado com ele. Perder o emprego transformou em alguém que eu mal reconhecia. No início tentei ser compreensiva. Perder o emprego é difícil para qualquer um e eu sabia que ele se sentia perdido, inseguro e talvez até envergonhado. Mas em vez de usar esse tempo para se reorganizar e encontrar uma nova oportunidade, ele deixou o ressentimento se acumular. Eu estava trabalhando duro no meu próprio emprego e no pior momento possível. Algumas semanas depois que ele ficou desempregado, recebi uma promoção. Em vez de ficar feliz por mim já que o dinheiro extra seria útil, ele começou a me ressentir. Ele se enfurecia por qualquer coisa, mas principalmente se falássemos sobre dinheiro ou trabalho. Depois começaram os problemas de confiança. De repente tudo que eu fazia era suspeito para ele. Se eu saísse com minhas amigas ou passasse tempo extra com meus colegas de trabalho, ele me acusava de negligenciá-lo ou pior, de traí-lo. Eu nunca dei motivos para ele duvidar de mim, nunca fiz nada remotamente suspeito, mas isso não impediu que ele se tornasse paranoico. Ele começou a vasculhar meu telefone quando eu não estava olhando, checando minhas mensagens, navegando nas minhas redes sociais, até mesmo olhou meu laptop algumas vezes. Não havia nada de estranho que ele pudesse encontrar, então eu nunca o impedi. Não me parecia certo, mas também não tinha nada a esconder. Pensei que se o deixasse ver isso talvez ele se acalmasse, mas não importava o quanto eu tentasse provar minha lealdade, suas inseguranças só cresciam. Tentei fazer o possível para apoiar Nico nesse momento difícil. Eu o incentivei a continuar se candidatando a empregos, enviava ofertas de emprego e qualquer coisa que estivesse ao meu alcance. Ele se candidatava, mas o fluxo constante de rejeição só piorava as coisas. Cada rejeição o deixava pior, dava para ver em suas reações e rosto que ele estava sofrendo. Em vez de continuar tentando, ele se isolou, parou de cuidar de si mesmo, não se barbeava, mal trocava de roupa e na maioria dos dias nem se dava ao trabalho de tomar banho. No início pelo menos ajudava um pouco em casa lavando a louça, tirando lixo ou arrumando a cama, mas depois de um tempo não fazia mais quase nada. Seu dia inteiro girava em torno de jogar videogame e assistir televisão, essa era sua única válvula de escape. Eu chegava em casa exausta do trabalho apenas para encontrá-lo exatamente onde o tinha deixado de manhã, no sofá com o controle na mão e os olhos grudados na tela. O apartamento era um desastre, a pia cheia de louça suja, a roupa se acumulando, a poeira cobrindo as superfícies e
tudo recaía sobre mim. Pedir ajuda não ajudava, ironicamente, porque eu colocava em um estado ainda pior. Eu estava exausta mental e fisicamente, sentia que estava carregando o peso de duas pessoas enquanto ele se desconectava da realidade. Continuei esperando que as coisas melhorassem, que ele acordasse e reagisse, mas em vez disso tudo tomou um rumo completamente inesperado. Do nada, como se não tivéssemos problemas suficientes, Nico começou a insistir na ideia de aumentar nossa família. Ele queria que tentássemos ter um bebê. Ele ficou obcecado com a ideia, mencionava constantemente em nossas conversas e me dizia o quanto desejava ser pai. E embora eu sempre tivesse sonhado que um dia seríamos pais, sabia que aquele simplesmente não era o momento adequado. Eu precisava que ele se recuperasse primeiro, que encontrasse um emprego estável e que me demonstrasse que era capaz de ser um parceiro responsável novamente. Mas cada vez que eu tentava explicar isso para ele, ele insistia que nosso tempo estava acabando e que não deveríamos continuar adiando. Ele até começou a usar minha idade contra mim, me lembrando que meu relógio biológico estava correndo. Ele tentou me convencer de que mesmo que não conseguisse encontrar um emprego bem remunerado, aceitaria qualquer coisa, mesmo que fosse mal pago, só para trazer algum dinheiro para casa. Mas no fundo eu sabia que isso não se tratava apenas de dinheiro, se tratava de responsabilidade, de maturidade, de estabilidade emocional. E naquele momento Nico não tinha nada disso. Como poderíamos trazer uma criança ao mundo se ele nem conseguia cuidar de si mesmo? Então, há 9 meses descobri que estava grávida. Fiquei muito surpresa, já que sempre fui cuidadosa, ou pelo menos pensava que era, mas de alguma forma aconteceu. Nico, por outro lado, estava eufórico no momento em que contei a ele. Seu humor mudou completamente. Ele não conseguia parar de sorrir e imediatamente começou a ligar para os familiares para compartilhar a notícia. Ele contava para todo mundo quão animado estava para ser pai e que era a melhor coisa que tinha acontecido em sua vida. Vendo seu entusiasmo, quis acreditar que talvez isso seria o empurrão que ele precisava. Talvez esse bebê o motivasse a dar um passo à frente, a tomar o controle de sua vida novamente, a se tornar o homem por quem me apaixonei. Mas à medida que os meses passavam, percebi que nada tinha mudado, absolutamente nada. Nico continuava sem encontrar emprego, continuava passando seus dias jogando videogame e fazendo praticamente nada. E cada vez que eu lembrava da promessa que ele mesmo tinha feito de que aceitaria qualquer trabalho só para contribuir, ele se irritava e me ignorava. Ele insistia que não ia se contentar com qualquer coisa e que queria um emprego como o que perdeu. Tudo isso nos levou a constantes brigas nas quais ele basicamente me manipulava emocionalmente para me fazer sentir que eu era irracional por pedir que ele começasse a ganhar dinheiro. Ele ficava repetindo que eu não entendia, que não sabia o quão difícil era encontrar um bom emprego agora. Ele dizia que estava esperando a oportunidade certa, mas essa oportunidade nunca chegou. Meses se passaram e ele continuava sem fazer nada para melhorar nossa situação. Enquanto isso, eu estava grávida, exausta e carregando toda a responsabilidade. Eu pagava todas as contas, cuidava da casa e ainda carregava nosso filho no meu ventre. Era demais e finalmente coloquei um basta. Há alguns meses Nico basicamente vivia como um dono de casa sem nenhuma responsabilidade. Então eu disse a ele diretamente, se ele não fosse contribuir financeiramente, então pelo menos teria que cuidar das coisas em casa. Esse era o mínimo esforço que ele podia fazer. Não era justo que eu trabalhasse o dia todo, chegasse em casa exausta e ainda tivesse que limpar a bagunça dele. Se ele estava em casa o dia todo, o mínimo que podia fazer era garantir que a casa não parecesse uma zona de desastre. Claro, ele tentou discutir, me disse que não sabia fazer as tarefas domésticas, como se eu fosse acreditar que ele não sabe lavar a louça ou arrumar uma cama. Ele era um homem adulto, não uma criança. Eu disse a ele sem rodeios, você é um adulto. Pode aprender, e se realmente se sentisse incapaz, então poderia usar seu próprio fundo de emergência e contratar uma faxineira, porque eu não ia mais fazer tudo sozinha. A contragosto ele aceitou. Então nos últimos meses ele começou a fazer mais tarefas domésticas, embora fosse evidente que não gostava. E para ser justa, também não era muito bom nisso. Ele estragou roupas mais vezes do que posso contar, misturando roupas brancas com coloridas, encolhendo peças e usando detergente demais. Tenho que lembrá-lo constantemente de ligar a lava-louças. E mesmo assim às vezes ele se esquece. Ele continua me dizendo que fazer as tarefas domésticas o faz se sentir menos homem e que isso é humilhante para ele. Ele é tão inseguro a respeito disso que me implorou para não contar a ninguém, porque segundo ele, isso faz parecer um perdedor por ficar em casa. Na semana passada chegou a minha data de parto, um momento que eu estava esperando ansiosamente, mas também temendo porque sabia que ia precisar de todo o apoio possível. Eu tinha dito a Nico com muita antecedência que ele tinha que estar lá para mim. Não era um pedido, era puro senso comum. Eu estava prestes a dar à luz nosso filho e precisava dele ao meu lado. Mas do nada, alguns dias antes, Nico soltou uma bomba. Ele me disse que tinha planos de ir a uma festa universitária organizada por um de seus antigos colegas de classe, onde todos os seus amigos da faculdade se reuniriam. No começo pensei que ele estivesse brincando. Uma festa universitária justo quando nosso bebê podia chegar a qualquer momento? Mas não, ele estava completamente falando sério. Ele me disse que não via seus amigos da faculdade há muito tempo e que realmente queria ir, mesmo que fosse por algumas horas. Eu disse a ele diretamente, eu preciso que você esteja aqui, e se a bolsa estourar, quem me levaria ao hospital? Mas ele me implorou para deixá-lo ir, jurou repetidamente que teria o telefone à mão e atenderia imediatamente se eu precisasse dele. Para me tranquilizar, ele até ligou para a mãe dele e pediu que ela viesse ficar comigo caso eu entrasse em trabalho de parto enquanto ele estivesse fora. E então me fez uma promessa, se a bolsa estourasse ele sairia imediatamente e me encontraria no
no hospital. Pois adivinhe? Nem 3 horas se passaram e minha bolsa estourou. O pânico me dominou imediatamente. Era o momento da verdade de ver se Nico estaria lá para mim na parte mais importante da gravidez. Comecei a ligar para Nico freneticamente esperando que ele atendesse imediatamente como havia prometido, mas ele não atendeu. O telefone dele ia direto para a caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Enviei mensagens de texto, sem resposta. Liguei para ele várias e várias vezes deixando mensagens desesperadas, dizendo que o bebê estava vindo e que ele tinha que me encontrar no hospital o mais rápido possível. Ele continuou sem responder. Eu estava aterrorizada. Este era para ser um dos momentos mais importantes de nossas vidas e a única pessoa que deveria ter estado ao meu lado não atendia. Felizmente minha sogra manteve a calma e me ajudou a entrar no carro. Ela me levou pacientemente ao hospital enquanto eu me contorcia no banco agarrando minha barriga, tentando respirar através da dor. E mesmo assim continuei ligando para Nico repetidamente. Mas ele nunca atendeu, nem uma única vez. Como vocês sabem, dei à luz nosso filho sem ele. Em vez do meu marido, foi minha sogra quem segurou minha mão. Foi ela quem me tranquilizou quando eu não suportava dor. Foi ela quem me disse que eu era forte e que conseguiria. Eu estava tão furiosa com o Nico quanto ela. Como ele podia não estar lá? Como ele podia ignorar todas as minhas ligações? Onde diabos ele estava naquela noite inteira? Nico ficou completamente desaparecido. Só altas horas da madrugada, muito depois de eu já ter dado à luz, que Nico finalmente viu minhas mensagens e correu para o hospital agindo como se estivesse tão preocupado comigo. Alguém pensaria que, dadas as circunstâncias, suas primeiras palavras para mim seriam pelo menos um pedido de desculpas. Que ele pelo menos tentaria explicar que uma gaivota engoliu o telefone dele e que ele se perdeu no meio da floresta. Sei lá. Uma mentira assim absurda era melhor do que o que ele disse. Mas não. Em vez disso, quando pedi uma explicação, ele simplesmente repetiu a mesma coisa repetidamente. Perdeu a noção do tempo. Perdeu a noção do tempo. Como se eu estivesse perguntando por que ele se atrasou para um jantar, em vez de por que ele perdeu o nascimento do filho. Eu estava além da fúria. Estava tão irritada e com a pressão tão alta que pensei que uma das minhas artérias ia estourar e banhar o rosto de Nico de sangue enquanto ele me encarava. E a cara dele não ajudava em nada. Me olhava com incredulidade por eu estar brava. Ele pode dizer que teve sorte de não haver um bisturi por perto. Apontei para o meu telefone, minhas 25 chamadas perdidas, minhas mais de 50 mensagens de texto e perguntei: Como diabos você pôde ignorar tudo isso? Que diabos você estava fazendo? E foi então que Nico admitiu. Ele tinha colocado o telefone no modo não perturbar, mas como ele não estava contente com isso, procurou uma forma de se justificar. Ele me disse que estava deprimido há meses, mas que ao ver seus amigos da faculdade finalmente se sentiu feliz, que nunca verificou o telefone, que nem considerou que eu pudesse entrar em trabalho de parto porque achava que ainda tínhamos tempo. Ele continuou insistindo que não era para tanto, que a mãe dele estava comigo e que ele só queria uma noite sem distrações, que não era crime encontrar seus velhos amigos. Não seria se sua mulher não estivesse em trabalho de parto, mas deixá-la para ir a uma festa e não atender o telefone é a atitude mais arrogante que já vi na vida. Depois disso tivemos uma briga monumental e desde aquele dia me recusei a deixá-lo ficar comigo ou ver nosso filho. Pedi que ele fosse para a casa da mãe dele por alguns dias porque ver o rosto dele me dá nojo. Minha sogra também está furiosa com ele. Mal falou com ele desde aquela noite e sei que está tão decepcionada quanto eu. Se alguém erra e todo mundo diz isso, o normal é que em algum momento perceba o erro, mas esse não é o Nico. Ele continua achando que eu estou exagerando. Me diz que tanto a mãe dele quanto eu estamos muito irritadas com ele, que a única coisa que ele fez foi aproveitar uma festa e que eu preciso simplesmente perdoá-lo. Jura que suas ações foram inofensivas e que devo deixá-lo ver o filho. Ainda não falei com mais ninguém sobre isso. Por isso quero perguntar aqui: sou a errada se não perdoar o pai do meu filho? Atualização. Eu li seus comentários e estive processando tudo. Não posso ignorar a possibilidade de que talvez Nico tenha manipulado meu anticoncepcional para me engravidar de propósito. Admito que antes eu nem sequer havia considerado essa ideia, mas depois de ler alguns de seus comentários e refletir sobre nossa situação, quanto mais penso nisso, mais acredito que pode haver algo de verdade nisso. Nico claramente queria me prender com um bebê. Ele está desempregado há um tempo e durante todo esse tempo eu o sustentei completamente. Ele sabe perfeitamente quão bem ele vive comigo. Não precisa trabalhar, não paga contas, mal faz tarefas domésticas e ainda assim leva uma vida confortável porque eu cuido de tudo. Não seria absurdo pensar que talvez ele quisesse que eu engravidasse para evitar que eu sequer considerasse deixá-lo. Um bebê significaria que eu estaria presa a ele para sempre. E se realmente foi assim, não sei nem o que dizer. Mas essa não é a única razão pela qual não posso perdoá-lo. Ele também perdeu o nascimento do nosso filho. Ele era quem tanto queria ser pai, quem insistiu para que tivéssemos um bebê, e ainda assim não estava lá quando mais precisávamos dele. Só isso já é suficiente para me destruir. E agora há algo mais que não me deixa em paz. Uma sensação horrível de que Nico está me escondendo algo. Ele continua repetindo que simplesmente se distraiu na festa e perdeu a noção do tempo, mas algo não se encaixa, algo não bate. Nico me prometeu que atenderia minhas ligações não importava o que. Mesmo quando estava bêbado ele sempre atendia quando eu ligava. Então o que foi diferente dessa vez? O que poderia ter sido tão importante, tão absorvente, que ele nem sequer conseguiu olhar o telefone por horas enquanto eu estava em trabalho de parto? E depois tem o outro detalhe. O detalhe que não para de martelar na minha cabeça desde que soube daquela festa. A ex dele também estava lá. Essa mulher supostamente foi o amor da vida dele antes de traí-lo e deixá-lo por outro, mas naquela noite ela estava
estava na festa. Descobri depois de ver algumas fotos que os amigos de Nico publicaram nas redes sociais. Fui vasculhar o perfil da ex dele e agora ela está divorciada. E sei com certeza que Nico ainda sente algo por ela. Ele nunca disse abertamente, mas eu percebo. Vejo na maneira como ele fala dela, na forma como a menciona do nada e em como ele age cada vez que alguém diz o nome dela. E agora, sabendo que ela estava lá naquela noite, não posso deixar de me perguntar, foi ela distração? Atualização 2. Eu sabia que algo não se encaixava, sabia que ele estava me escondendo algo e agora, depois de todas as minhas suspeitas, depois de todas as dúvidas, finalmente tenho a verdade. Nico me traiu naquela noite enquanto eu estava sozinho em trabalho de parto. Ele não estava apenas bebendo com seus amigos, ele estava com ela, estava com sua adorada ex, e como eu suspeitava, eles se beijaram. A razão pela qual ele colocou o telefone no modo não perturbar não era apenas porque queria se divertir com os amigos, era porque queria se divertir com a ex, ter uma noite livre de distrações com ela. Claramente não queria mensagens da esposa grávida, nem ligações da mulher que carregava seu filho no ventre, nem lembretes de que tinha uma família esperando por ele, porque naquele momento ele simplesmente não se importou. Durante todo esse tempo, cada vez que tentei confrontá-lo sobre aquela noite, ele zombou de mim e mentiu na minha cara. Eu estava apenas com meus amigos. Ele me dizia, você está exagerando, amor, você sempre faz isso. Por que está fazendo um drama do nada? Ele me fez sentir como se eu estivesse louca, me fez pensar que eu era uma mulher insegura, hormonal, procurando problemas onde não havia. Mas como um cão com seu osso eu não soltei, confiei nos meus instintos e o pressionei até que ele quebrou. Se eu não tivesse insistido, ele nunca teria confessado. Sinto nojo, sinto uma raiva que vai além das palavras. Mesmo depois de admitir que me traiu enquanto eu dava à luz nosso filho, ele continua não assumindo a responsabilidade, continua insistindo que foi apenas um beijo e nada mais. Um beijo já é ruim o suficiente, mas também não posso acreditar que foi apenas isso. Ele perdeu a noção do tempo por um beijo? Ele já mentiu para mim uma vez. O que mais ele está escondendo? E para piorar, ele me culpa por tudo. Isso mesmo, ele me disse repetidamente que nosso casamento tem sido infeliz, que ele só queria se sentir bem uma vez, que ver a ex dele de volta despertou velhos sentimentos, que o lembrou de um tempo em que se sentia um homem quando cuidava dela, e que viver comigo não o faz se sentir assim há muito tempo. E o pior de tudo, ele insiste que não se arrepende do que fez. Deixem-me repetir isso. Enquanto eu trazia nosso bebê ao mundo, o pai dele, meu marido, estava beijando outra mulher e não acha que seja grande coisa. E isso se acreditarmos na história dele, que tem mais buracos que suas cuecas velhas. Agora posso dizer com absoluta certeza que acabou. E sabem de uma coisa? Não vou sair em silêncio. Vou fazê-lo pagar pelo que me fez e ele não vai gostar. Ter me prendido com um bebê não vai funcionar. Contei aos meus sogros o que Nico fez e eles estão tão enojados quanto eu. Minha sogra disse a ele abertamente que ele tem que ir embora e encontrar seu próprio lugar, porque ela não vai continuar sustentando um homem infiel, desempregado e patético que destruiu a própria família. Ela está tão indignada quanto eu. Enquanto escrevo isso, estou arrasada. Por que ele fez isso conosco? Por que ele se aproveitou de mim dessa maneira? E agora, por culpa dele, ele perdeu tudo. Não tem esposa, não tem casa e não tem família. Eu dei tudo a ele nesses anos. O apoiei quando ele não tinha nada. Carreguei esse relacionamento nas minhas costas enquanto ele não fazia nada. Ele diz que não se arrepende, mas vamos ver se isso é verdade quando eu o fizer pagar por tudo isso. Vamos ver quanto tempo ele mantém essa ideia de que não fez nada de errado e que tudo isso está bem. Atualização 3. Eu estava procrastinando para sentar e escrever isso, mas agora que comecei vou contar tudo o que aconteceu. Primeiro e mais importante, meu filho e eu estamos bem. Na verdade, estamos mais do que bem. Mudei para um lugar novo, um novo começo só para nós dois. Essa decisão tem razões logísticas. Estar mais perto da minha família para que me ajudem com meu filho, porque eu não ia esperar que Nico fizesse. Estamos oficialmente divorciados e já pude deixar para trás os advogados e meu ex-marido. Devo ter enterrado a caneta quando assinei aquele documento, mas me senti bem. Era hora de terminar com aquele inútil. E então tem essa parte. A parte que no início me destruiu, mas que agora percebo que é o melhor. Meu ex abandonou completamente nosso filho. Ele assinou a custódia total a meu favor porque, preparem-se para isso, a ex dele está grávida do filho dele. Sim, a mesma ex que ele me traiu. Ele está voltando a se envolver com ela porque ela está esperando um bebê dele. Lembram como ele jurou que nunca dormiram juntos? Ele podia ter mentido para mim que foi só um beijo, mas não que desligou o telefone ou algo parecido. Não sei o que é mais patético, se renunciar aos direitos parentais do meu filho ou voltar com uma mulher que te traiu. Eu sei que não voltaria com Nico, mas ele parece ter se arrastado pela ex dele. Fico muito feliz por nunca ter acreditado nas mentiras dele. Se eu tivesse continuado com ele, estaria arrasada com essa notícia agora. No início eu nem consegui processar o fato de que ele voluntariamente decidiu renunciar aos direitos parentais sobre nosso filho, mas então eu entendi. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Um homem egoísta, fraco e irresponsável que nunca mereceu ser pai em primeiro lugar. E se ele está disposto a cortar laços com o próprio filho tão facilmente, então honestamente prefiro criar meu filho sem ele. Meu bebê merece muito mais do que um pai que o vê como um mero inconveniente. Mas não se preocupem, ele ainda está pagando. Renunciar aos direitos não o isenta de pagar pensão alimentícia. Mesmo que ele queira fingir que nosso filho não existe, eu me certifiquei de que ele continue pagando a pensão mês após mês. Ele pode ter fugido de suas responsabilidades como pai, mas não vai fugir de sua obrigação financeira com a criança que não ajudou a trazer a este mundo.
E acreditem, ele tentou escapar dessa responsabilidade com um teste de paternidade, mas a ciência falou e disse a ele que deve começar a pagar até meu filho completar 18 anos. Uma luz no fim de tudo isso. Meus ex-sogros continuaram me apoiando mesmo após o divórcio. Eles não viraram as costas para o neto e continuam lá para ele. Eles cuidam dele de vez em quando e o amor deles por ele é genuíno, algo pelo qual sempre serei grata. Pelo menos sei que meu filho ainda terá avós amorosos que estarão lá para ele, mesmo que o próprio pai tenha decidido abandoná-lo. Atualização 4. Nico e sua ex se casaram pouco depois do nosso divórcio. Muitos pensaram que o filho dele com a esposa não era dele e que esse seria o karma dele, mas o verdadeiro karma foi que a esposa dele o traiu novamente pedindo o divórcio. Segundo o que minha sogra me contou, ambas as coisas não estão relacionadas. Apesar da infidelidade, Nico ainda queria tentar com ela. Talvez pensasse que na terceira daria certo, mas ela deixou claro que não queria continuar com alguém que não conseguisse um emprego. Ele ainda está desempregado e estava repetindo a mesma história que comigo, sem trabalhar, sem contribuir e esperando que ela o sustentasse. Ter que me pagar a pensão alimentícia era uma das razões pelas quais ele não procurava emprego, além de sua tendência natural de ser um vagabundo e um aproveitador. Mas agora ele terá 2 pensões alimentícias para pagar e nenhum lugar para ficar. A única maneira de evitar pagar é morar na rua, mas conhecendo Nico e o quanto ele gosta de viver confortavelmente, isso não vai acontecer. Agora ele tem que conseguir um emprego, sim ou sim, para se sustentar e sustentar seus 2 filhos. A isso eu chamo de karma. E ele já está arrependido de tudo. Ele disse isso à mãe dele, que respondeu para ele não pisar mais na casa dela até conseguir um emprego e pagar toda a pensão alimentícia atrasada. O pai dele, por outro lado, foi mais direto e disse: Filho, comece a se comportar como um homem e pare de fazer besteiras. E enquanto tenta, veja se consegue fazer crescer um para aí embaixo. Meu exemplo nunca foi se arrastar por uma mulher que te traiu traindo sua esposa. Você me dá vergonha. Isso seria tudo. Espero que em alguns meses os pagamentos comecem a chegar, e se possível que seja antes. Edição: os pagamentos de pensão alimentícia já começaram a chegar, inclusive os atrasados. Próximo relato. Sou a babaca por aterrorizar meu irmão o fazendo viver na própria imundície? Meus irmãos são todos porcos. Tivemos uma casa muito tradicional onde as meninas limpavam e lavavam a louça desde que éramos grandes o suficiente para andar e ficar em pé em cadeiras, e meus irmãos nunca faziam nada. E como adultos não conseguem nem ligar uma máquina de lavar. Eu ressalto muito como me sentia como se tivesse que criar meu próprio pai e como feriados e fins de semana eram sempre passados com meus irmãos e pais deitados e nós limpando. Até no Natal eles podiam brincar com seus brinquedos e nós íamos para a cozinha. Não me importo com desculpas como nunca me ensinaram. Somos todos adultos agora e eles podem usar o YouTube e o Google para procurar o que não sabem. Aprendi a remendar paredes, trocar pneus, trocar óleo, etc. Todas as coisas de gênero que nunca me ensinaram, então não vejo por que ele também não pode. Meu irmão foi expulso pela namorada depois que eles tiveram o primeiro filho porque ele não ajuda com nada. Desde que ele está morando comigo forcei a fazer as coisas. Quando ele se mudou, minha casa passou do meu paraíso arrumado e limpo para uma bagunça nojenta. Ele cuspia sementes de girassol no chão, escondia comida e pratos sujos pela casa, cuspia chiclete mastigado atrás do pé da máquina de café a centímetros da lixeira, escondia lanches em todos os lugares, fumava no banheiro e apagava cigarros no meu chão, o que é um tapa na cara já que pedi para ele nem fumar dentro de casa porque eu não fumo, deixava suas roupas sujas em todos os lugares, até no chão da sala, etc. Mesmo quando ele pedia comida para si mesmo, ele comia na mesa e depois deixava para eu guardar para ele. Sempre que pegava algo na geladeira deixava na mesa e muitas vezes deixava a geladeira aberta. Não estou brincando, encontrei larvas 3 vezes por causa da bagunça dele. Perdi a paciência e disse a ele para mudar totalmente seu comportamento ou sair. Bem, ele começou a fazer as coisas, mas da pior maneira possível. Ele colocava tigelas na lava-louças para que ficassem cheias de água suja, esfregava o chão com a mesma água por dias seguidos o deixando com cheiro de podre, lavava a roupa colocando na máquina de lavar e deixando para eu terminar, guardava a comida jogando tudo na geladeira, derramando comida por toda a parte. O melhor foi quando ele guardou o xarope de cabeça para baixo na prateleira de cima sem tampa cobrindo toda a minha geladeira com xarope, o que levou horas para limpar, etc. Perdi a paciência e sei que não podia deixá-lo na rua, então dividi a casa. As portas dos armários têm fechaduras dos proprietários anteriores, então comprei pratos de segunda mão para ele e o proibi de usar qualquer um dos meus pratos, então ele está comendo em seus pratos imundos. Deixei bem claro que qualquer coisa deixada no chão tem um período de tolerância de um dia, depois será jogada fora. O mesmo com os poucos pratos que ele tem, pois ele os deixava na pia até começarem a criar mofo. Comecei a trancar a porta do meu banheiro e ele tem que usar o do porão que me recuso a limpar. Se as roupas dele estiverem na máquina de lavar por mais de 8 horas e eu precisar usá-la, as jogo molhadas na cama dele. Qualquer lixo que ele deixar jogado vai para a cama dele. Se ele pede comida e se levanta e deixa as sobras, deixa apodrecerem, depois são jogadas fora. Embora 2 vezes o idiota tenha deixado comida fora da noite para o dia e saído e começado a comê-la com raiva enquanto me encarava. Nas 2 vezes o idiota ficou doente de comida. Ele destruiu minha
geladeira novamente colocando suco de cabeça para baixo com a tampa mal colocada, destruindo minha comida mais uma vez. Então limpei com toalhas e joguei as toalhas e toda a minha comida estragada na cama dele e coloquei uma fechadura na geladeira. Ele me odeia e diz que estou o aterrorizando. Eu digo que fui forçada a ser mãe dele quando criança, mas nunca tive o controle parental para realmente ensiná-lo como a vida funciona. E já que meus irmãos usaram minha infância para me tratar como empregada, não vou mais ser mãe deles. Meu ponto de vista é que algumas lições precisam ser aprendidas dolorosamente. Não vou ser uma mãe gentil com um homem adulto que não consegue fechar a porta da geladeira. Sou a babaca? Atualização. Eu não podia acreditar nos meus olhos quando abri o Reddit e vi o número de notificações. Uau! Então, só para atualizar todo mundo, as coisas chegaram ao limite hoje. Eu tive que trabalhar no turno da manhã e tinha uma sessão com a minha mesa de jogo hoje à noite às 18 horas. Estou mestrando alguns jogos de D&D. Implorei ao meu irmão para manter a sala de estar limpa. Cheguei em casa e a casa estava mais do que destruída. Parecia que tinha passado um furacão. Ele até derrubou um copo de leite no chão e deixou lá. Joguei a garrafa de leite inteira na cabeça dele e gritei para ele sumir daqui. Ele tentou vir para cima de mim e eu perdi a cabeça gritando. Sai daqui! Repetidamente acho que ele viu quão descontrolado eu estava porque ele saiu furioso. Limpei o leite e depois entrei online para mandar mensagem para todo mundo cancelando a sessão e vi as mais de 700 notificações. Todos vocês deram conselhos muito sólidos e eu sabia lendo as respostas ontem à noite que isso tinha acabado. Eu ia dar a ele algumas semanas, mas ver aquele leite todo espalhado no meu chão novo foi a gota d'água. Não sei para onde ele vai, não me importo. Atualização 2. Olá a todos. Considerei deixar a situação com meu irmão como no post original, mas este post explodiu e está sendo coberto fora do Reddit. Então achei que deveria contar a vocês o que aconteceu. Para começar, sei que muitas pessoas pareciam incrivelmente perplexas por eu ter permitido isso. Para isso, tudo que posso realmente responder é que cresci em um ambiente muito tóxico. Eles são mormons, e não do tipo moderno. Quando eu era criança não me era permitido usar calças. Na minha infância, se você pedisse a um homem para limpar seria olhado como se estivesse louca. E se você ficasse brava com um homem sendo bagunceiro seria até mesmo implícito que você poderia estar sendo corrompido espiritualmente por atacar o design original. Obviamente depois que saí da igreja entendi que as coisas são diferentes. Mas não estou tão curada quanto pensava. Obviamente preciso de muita terapia. Também recebi alguns posts perguntando por que não incluí que sou autista no meu post. Isso é apenas porque não é relevante. Atualização real. Meu irmão está desaparecido. Para quem perdeu, no dia seguinte àquele post cheguei em casa e encontrei a casa destruída e um copo de leite derramado no chão que obviamente estava lá há algum tempo. Perdi a cabeça e joguei a jarra de leite na cabeça dele e gritei para ele sair daqui repetidamente. Ele tentou vir para cima de mim, mas eu gritei tão alto que foi difícil falar no dia seguinte. Acho que ele entendeu a mensagem e fugiu. Quase arrancou minha porta no meio fazendo isso. Tive que substituir uma dobradiça. Sei que algumas pessoas queriam que eu o processasse, mas durante toda essa situação enfrentei um susto de saúde, apenas algumas manchas estranhas, mas ainda estou preocupada. Então não quero lidar com isso. Ele foi, acreditem, para a casa da namorada de 19 anos dele. Aparentemente ele conheceu essa garota quando ela foi ao bar para comemorar seus 18 anos. Eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo, mas todos os meus irmãos sabiam. Para recapitular, ele teve um bebê com a namorada este mês. Outra namorada é diferente da garota de 19 anos. Mandei todos eles se ferrarem quando minha mãe me mandou mensagem chorando porque ninguém sabe onde seu irmão está. Ele simplesmente foi embora com uma garota. Eu disse a ela que não me importava. Eu mandei mensagem para a garota para dizer a ela que ele é uma má notícia, mas ela me chamou de vaca louca e me bloqueou. Também mandei mensagem para a mãe da garota que parece preocupada, mas basicamente disse que não pode fazer nada porque a filha dela é maior de idade. Acho que eles fugiram e não vão dizer a ninguém onde estão. Fora preocupação com essa garota, não me importo. Estou muito ocupada relaxando com a ex dele e minha sobrinha maravilhosa. Vou cuidar da minha saúde e focar na minha vida. Próximo relato. Minha filha está triste porque eu fui à exposição de arte da minha sobrinha em vez da apresentação de teatro dela. Estou errado? Minha filha de 15 anos teve a apresentação de inverno da escola dela no fim de semana passado. Não era uma peça completa, mas uma coleção de cenas e monólogos de diferentes performances que os alunos de teatro estavam trabalhando. Minha filha tinha um bom papel em uma das cenas em destaque e estava muito animada com isso. Embora ela nunca tenha me pedido diretamente para estar lá, eu sabia que era importante para ela. O problema era que minha sobrinha de 16 anos tinha sua primeira grande exposição de arte naquela mesma noite. O marido da minha irmã faleceu quando minha sobrinha era pequena e desde então tenho ajudado no que posso. Minha sobrinha é incrivelmente talentosa em pintura e esta foi a primeira vez que seu trabalho foi exibido em uma galeria de verdade ao lado de outros artistas estudantes. Minha sobrinha deixou claro antes do evento que ela realmente me queria lá. Eu já havia dito a ela antes que não poderia ir porque iria à apresentação da minha filha, e embora ela tenha dito que entendia, eu percebi que ela estava triste. No entanto, na noite anterior ao evento ela me ligou e desabou em lágrimas dizendo quanto significaria para ela me ter lá. Ela disse que sentia que este era um dos maiores momentos de sua vida e queria que eu me orgulhasse dela como um pai se orgulharia. Aquilo me destruiu completamente. Senti que se eu não fosse estaria decepcionando de uma forma que
ficaria com ela por muito tempo. Então, depois da ligação conversei com minha filha e minha esposa e perguntei se eu poderia ir à exposição da minha sobrinha e elas me deram permissão. No entanto, no dia seguinte ao evento minha filha estava muito triste e chateada. Eu me senti culpado, mas também pedi permissão a ela e à minha esposa antes de decidir ir à exposição da minha sobrinha. Minha esposa, no entanto, me disse que eu deveria ter mantido meu plano original e que nossa filha até chorou algumas vezes desde a apresentação dela. Estou errado? Atualização. Oi pessoal, as últimas semanas não foram fáceis. Entendo que o que fiz não foi certo. E realmente não compreendi a profundidade do que minha filha estava sentindo até que tive uma longa conversa com ela, onde ela expôs seus sentimentos. E quando ela chorou e chorou e chorou, ficou muito claro que eu era o responsável por tudo isso. No entanto, acho que ontem foi um dia muito especial. Minha esposa me incentivou a levar nossa filha para passar o dia todo fora e torná-lo especial para ela. E foi o que fiz. Fizemos muitas coisas divertidas ontem. Fomos ao cinema, fizemos compras onde comprei muitos presentes para ela, almoçamos e jantamos em um restaurante legal. Foi um dia muito especial. E no final do dia, quando minha filha e eu voltamos para casa, ela me abraçou por minutos. Foi a primeira vez em muito tempo que ela fez isso, e foi realmente especial. Agora, dito tudo isso, não acho que o que minha sobrinha fez foi errado. Eu fui o errado, não ela. Ela só queria uma figura paterna para comparecer a um dos dias mais importantes de sua vida. Encontrei minha irmã e ela alguns dias atrás e disse a elas que precisávamos ser mais discretos e também mais empáticos com minha filha. Disse a elas que ainda podemos sair e fazer coisas divertidas, mas não posso mais fazer isso à custa da minha filha. Minha irmã e minha sobrinha foram muito receptivas e realmente tivemos um ótimo dia e fizemos muitas coisas divertidas naquela noite. Minha irmã e minha sobrinha são pessoas genuinamente gentis e empáticas, e não poderia ter mais sorte de tê-las na minha vida. Ainda sairei com elas porque ambas são muito importantes para mim, mas se houver um conflito de horários com minha filha no futuro, escolherei minha filha primeiro. Próximo relato. Fui babaca por dizer à minha colega de trabalho com deficiência que ela não deveria mentir em aplicativos de namoro? Essa é uma situação complicada e estou genuinamente curioso para saber o que as pessoas pensam, então aqui vai. Tenho uma colega de trabalho chamada Caroline, que como vocês podem imaginar, é deficiente. Ela usa uma cadeira de rodas motorizada e não consegue se mover muito, mas ainda é muito capaz no trabalho, e uma pessoa adorável e divertida em geral, aliás. Estávamos conversando em um intervalo sobre namoro e aplicativos de namoro, como eu nunca tinha usado um e como ela usava, falando sobre suas experiências. Uma conversa casual realmente, e tomamos cuidado para não entrar em detalhes nem deixar ninguém desconfortável até que isso surgisse. Ela mencionou que não revelava que estava em uma cadeira de rodas em seu perfil do Tinder porque isso tendia a assustar as pessoas ou deixá-las desconfortáveis durante a conversa no aplicativo. Isso me deixou confuso porque é muito óbvio que ela está em uma cadeira de rodas, e se fossem a um encontro pessoalmente descobririam isso muito rápido. Não há absolutamente nenhuma maneira de ela funcionar na vida diária sem ela. Então ela não pode simplesmente escondê-la por perto ou algo assim e sentar em uma cadeira durante o encontro. Ela também me disse que não conta nada até que eles apareçam para o encontro e vejam o fato de que ela está em uma cadeira de rodas bem na frente deles. Enfim, eu talvez estupidamente apontei que não é desonesto não compartilhar que ela está em uma cadeira de rodas em seu perfil. Ela me disse que todo mundo em aplicativos de namoro mente sobre coisas, então ela não via nenhum problema. Eu disse a Caroline que não é como esconder que você tem um gêmeo ou um sotaque ou uma aparência particular, isso é algo que impactará fortemente a vida amorosa deles com você e eles deveriam estar cientes disso desde o início. Ela é uma pessoa maravilhosa e não deveria se sentir desconfortável com isso, e há muitas pessoas por aí que não se incomodam com seus parceiros em cadeiras de rodas, então eu não achava que ela deveria mentir sobre isso. Ela saiu irritada dizendo que eu não entendia, mas agora estou preocupado que de alguma forma fui o babaca ao dizer isso a ela. Sei que não é da minha conta e nunca teria dito isso a ela se ela não tivesse trazido o assunto à tona. Eu só não queria mentir para ela sobre o que eu pensava e tentei ser diplomático, mas acho que deu tudo errado. Sou o babaca? Esclarecimentos rápidos. Ela perguntou o que eu pensava quando mencionou como escondia sua deficiência no aplicativo. Acho que ela viu minha surpresa no rosto quando ela disse isso. Eu nunca diria a ela, ou a ninguém, minha opinião sobre um assunto delicado como esse se eles não me perguntassem primeiro. Atualização. Já que surgiram algumas perguntas ou comentários sobre várias partes disso, sinto-me obrigado a compartilhar mais informações. Pedi desculpas imediatamente depois que ela ficou irritada comigo. Não deixei o assunto simplesmente morrer. Embora ela ainda esteja um pouco distante, não paramos de nos falar de forma alguma. Embora ela seja uma colega de trabalho, eu diria que também somos amigos leves, já que jantamos juntos uma vez por semana e assistimos a filmes juntos, compartilhamos hobbies etc. Mas não sei quão forte seria nossa conexão se não nos víssemos 5 dias por semana. Se isso faz algum sentido? Existem pessoas que você conhece no trabalho que se tornam amigos para a vida toda e outras que são amigas enquanto trabalham juntas, mas se afastam depois. Ainda não sei onde nos encaixamos nisso. Afirmei e continuo a enfatizar que nunca teria dito o que pensava se ela não tivesse me pedido minha opinião. Não é da minha conta como ela namora e eu entendo perfeitamente que namorar com uma deficiência não é fácil e há muitos sinais de alerta dos quais ela precisa estar ciente, como pessoas com fetiches e assim por diante. E reconheço que ela não deveria colocar a informação em seu perfil. No entanto,
Não revelar isso antes do primeiro encontro quando estão prestes a se encontrar pessoalmente pela primeira vez é o ponto principal. Por fim, e talvez o mais importante, nos encontramos hoje no trabalho e almoçamos juntos, como costumamos fazer, e ela trouxe à tona a conversa do outro dia. Caroline admitiu que não estava com raiva de mim, mas mais de si mesma, porque em suas palavras: Eu sei que não é certo não contar a eles se vamos nos encontrar, mas acho mais fácil esconder no início e avaliar a reação deles pessoalmente. Sei que não é a coisa certa a fazer se eu realmente gostar de um cara, mas às vezes é menos assustador quando eles não sabem. Expliquei que entendia e que não a julgava, apenas esperava que ela pudesse entender que ela me perguntou o que eu pensava e eu não gosto de mentir, mas provavelmente não deveria ter dito nada. Concordamos que é um assunto muito complexo e que cada pessoa com deficiência é diferente, então é difícil dizer o que funciona para cada pessoa. Caroline disse que tentaria ser mais honesta no futuro com potenciais parceiros e eu disse que não era meu lugar julgar e desejei-lhe boa sorte com o namoro no futuro. No geral, ambos reconhecemos que éramos babacas e não babacas. É um assunto difícil e nenhum de nós tem o direito de dizer o que todos devem ou não fazer ao namorar.